Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma aula aqui do nosso curso. Segunda fase, OAB, trabalho voltado ao 46º, exame de ordem unificado, prova está chegando e claro, quando a prova se aproxima, e nessa semana que antecede, a gente grava sempre aquela revisão, dá algumas dicas, é claro, né pessoal? Eu sempre falo isso há mais de 20 anos. Numa aula que tem essa temática, esse nome revisão, a ideia aqui é a gente não abordar com detalhes como a gente já fez durante todo o curso. Então a gente espera que você tenha assistido, claro, todas as aulas, realizado todas as atividades, entregue. Bom, né, e a gente sabe que uma preparação para a segunda fase do OAB Trabalho envolve dedicação, disciplina, paciência, perseverança, resiliência. Isso você teve. Maravilha. Só que agora não custa a gente fazer uma revisão. Então, nessa revisão, eu acabo separando em duas grandes partes, até porque a prova ela é dividida em duas grandes partes. Então, a primeira, que é a revisão de peças, eu acabo falando das 12 peças que têm grande chance de serem cobradas, em que pese o fato da banca poder cobrar o que ela quiser, a banca é soberana, e a outra parte, pensando em questões, temas que são da ordem do dia, que você tem que ter preocupação, e temos aqui, é bem curto, 2 blocos de aproximadamente 15 minutos, para que a gente possa aí ter essa abordagem, tá bom? Então essa é uma aula tradicional de revisão que eu quero apresentar para vocês, tá bom? Então, vem aqui no material, vamos lá? Então temos aqui a nossa revisão, certo? Vamos lá. Então, meus contatos você já tem, meu grupo de WhatsApp também você já faz parte, tá tudo certinho. Então, revisão de peças e revisão de teses. Então, essa revisão, ela é dividida, como eu disse, nos 2 grandes blocos, né, da prova. Vem aqui comigo. Eu ainda defendo, data máxima venia, como a gente fala, né, com devido respeito aos entendimentos em sentido contrário, que vale a pena aquilo que a gente ensinou. Você começar pela peça, sem ler as questões. Por quê? Para você não perder o foco, não perder a concentração. Você estudou muita coisa, está mais do que preparado, preparada, tem um material excelente, está tudo certo, já está tudo encaminhado. As questões, como eu já disse, você consegue fazer, além de forma mais rápida, não necessariamente na ordem. Cuidado com o que eu estou dizendo. Você é obrigado, obrigada a responder no local correto. O próprio edital diz, com todas as letras, que se você responder no local errado, exemplo, A1, na 2 e por aí vai, nota 0. Mas eu consigo dar um tapa nas 4 questões. De repente, A1, eu não sei, eu sei a B. De repente, A2, eu não sei inteira. A3, eu sei inteira. E a 4A, eu já mato, já resolvo, já entrego. Então, eu pego a folha, coloco A na primeira linha, B na 16ª linha. Até porque eu tenho 30 linhas, você divide no meio e tá tudo certo. Então, não necessariamente eu tenho que responder tudo. O ideal é claro que sim, mas não necessariamente. O que muitas vezes dá dó é o aluno que vai fazendo na ordem, já demorou muito tempo na peça, o que é natural. Quando chega nas questões, muitas vezes a 4ª é a mais fácil. E o aluno não responde porque não deu tempo. E depois ele olha, ele não se conforma, fala, poxa, professor, eu poderia ter ganho aqui mais, sabe? Assim, uma pena. E a gente espera que isso não aconteça com você e não vai acontecer se Deus quiser. Tá bom? Então aqui no quadro, vamos lá. Então, olha só. Antes disso, volta aqui em mim, por favor. Quais são, vamos lembrar o básico. Então, estou começando pela peça, sem ler as questões, tudo bem. Eu tenho mais ou menos 1 hora de rascunho e 2 horas de escrita da peça. Não dá tempo de fazer a lápis, passar limpo, você sabe disso, nada disso. É com base em tópicos, é com base no sistema de passos que nós ensinamos, que você acaba estruturando na hora de resolver sua peça. Muito bem. Quais são as 3 peças mestras, que é o que a gente vai revisar? Eu afirmo com toda certeza. Você sabendo fazer bem essas 3 peças mestras, ou 3 estruturas centrais, todas as outras peças
são derivações diretas e indiretas dessas 3 peças mestras. E já adianto, peça mestra mesmo é a primeira. Porque a própria segunda e a terceira já aproveitam muitas coisas da primeira. Então, de fato, é a primeira. Bom, quais são as 3 peças mestras? Reclamação trabalhista, contestação, recurso ordinário. Repetindo, reclamação trabalhista, contestação, recurso ordinário. Qual é, pessoal, a peça que foi mais cobrada pela banca OAB FGV? A contestação. Então, contestação em primeiro lugar, o recurso ordinário em segundo lugar e a reclamação trabalhista em terceiro lugar. Tá? Agora, o que pode cair, pessoal? De tudo. É claro que quando eu olho as últimas provas, eu vejo aquela mais distante é a que tem mais chance de cair. Mas tem que tomar cuidado com esse raciocínio, porque as últimas provas revelaram que, de fato, a banca pode cobrar qualquer peça. Tá? Então, visto isso, quais são, presta atenção aqui, as 12 potenciais peças que você tem que revisar bastante até a sua prova. Eu vou repetir. Quais são as 12 potenciais peças que você tem que revisar para a prova? Dessas 12, pasmem, só uma que ainda não caiu, que foi o recurso de revista. As outras já caíram. Vamos lá? Reclamação trabalhista, contestação, recurso ordinário, recurso de revista, contrarrazões, recurso adesivo, que foi a última prova. Você sabe disso. Embargos de execução, embargos de terceiro, agravo de petição, ação de consignação em pagamento, mandado de segurança e a exceção de pré-executividade, que foi a polêmica do 43º Exame de Ordem Unificado. Professor, pode repetir para eu revisar? Claro. Agora, vamos lá, ó. Reclamação trabalhista, contestação, recurso ordinário, recurso de revista, contrarrazões, recurso adesivo. Tá? Então, fase de conhecimento. Agora, execução. Embargos de execução, embargos de terceiro, agravo de petição. Procedimentos especiais. Mandado de segurança, ação de consignação em pagamento e a exceção de pré-executividade. Pessoal, de coração. A gente fala, a gente é até chato aqui, está tendo as aulas interativas, a professora Bruna, a gente insiste bastante nisso, né? Também as aulas, claro, do Josley, do Hermes, então você tem de tudo. Quando a gente insiste em alguns pontos, o que a gente mais quer é que de fato você faça. Então, não tenha preguiça. Você está nessa reta final, pessoal. Você aguentou até agora. Pensa em tudo que você aguentou para chegar até aqui. Então, assim, isso já começa desde a escolha da graduação, a faculdade de Direito, que pouco importa a faculdade que você tenha feito, pouco importa. Você não comprou o diploma. Você sabe o que você passou. Quantas noites mal dormidas e manhãs e coisas que você abriu mão, final de semana, feriado e tal, para você conseguir se formar ou estar se formando, prestar o exame de ordem, passou na primeira fase. Quanta gente queria estar no seu lugar? Pessoal, uma coisa que eu aprendi, até um princípio bíblico, e uma coisa que eu aprendi desses meus 47 anos de vida. Muitas vezes, aquilo que você reclama e você desdenha é o sonho de muita gente. Então agora, nesse momento, que você, entre aspas, quase que não está aguentando mais, o quanto que você sonhou está nessa segunda fase. Quanta gente que não consegue e que ainda não conseguiu. Eu contei essa história já para vocês. Eu conheci gente que fez 35 exames de ordem, que fez 27 exames de ordem. Então, você está em algo que eu sei que é muito puxado, mas que é o sonho de muita gente. Então, eu vou falar mais uma vez essa frase. Aquilo que você critica, que você desdenha, é o sonho de muita gente. Então, falta só esse finalzinho para você revisar, aplicar no domingo e, se Deus quiser, nome na lista dos aprovados. Todo esforço
será recompensado com o nome na lista dos aprovados. Tá bom? Então, vem aqui no quadro, vamos lá. Então, visto isto, as 3 peças mestras. Então, vamos começar aqui com a nossa reclamação trabalhista. O que é o clássico? Vem aqui em mim, ó. Não recomendo você decorar de ponta a ponta o modelo da peça. Isso é uma loucura. Você imagina se você esquece algum parágrafo, alguma coisa, isso é uma loucura. Mas você memorizar, como a gente vem trabalhando, a estrutura da peça, das peças, você montar a ficha, o fichamento, os tópicos que tem que ser a peça, isso é fundamental. Quanta gente, pessoal, lê o exercício, segue o que a gente está falando, lê o exercício, acabou identificando que peça que é, já colocou no cantinho. Ah, tem que ter isso, 1, 2, 3, 4. Isso acabou ajudando muito, tá bom? Vem aqui no quadro, vamos lá. Então, a gente começa com o endereçamento completo, sem abreviaturas, o artigo 651 da CLT, que traz o local de prestação de serviços como grande critério, né? Artigos 111 e 116 da Constituição, que fala em vara do trabalho e juízo do trabalho, em que pese o fato de você mencionar juízo também está certo. Aqui a gente tem uma linha de raciocínio de um endereçamento mais clássico, mais tradicional, raiz, excelentíssimo, senhor, doutor, juízo do trabalho, da vara do trabalho de, tudo bem? Vamos lá, então colocamos aqui, ó, juízo do trabalho, vara do trabalho e o juízo. Então você encontra lá no artigo 840, parágrafo 1º da CLT e artigo 319 do CPC. Então já trabalhamos muito isso, é só uma revisão, tá bom. E aí toma cuidado, isso já caiu em questão. Os juízes de direito investidos em matéria trabalhista, jurisdição ou competência trabalhista, a base é o artigo 112 da Constituição, e também temos os artigos 668 e 669 da própria CLT. Tá? Então, eu posso ter essa figura, a gente sabe disso, do juiz especialmente estadual, da justiça como estadual, ter essa matéria, essa jurisdição ou essa competência trabalhista. Tá bom? Vamos lá. Qualificação completa do reclamante. A gente sabe que, em regra, o reclamante é uma pessoa física, e sendo uma pessoa física ou natural, são aqueles 11 itens, vamos lembrar? Então, o nome completo da pessoa, nacionalidade, estado civil, profissão, data de nascimento, nome da mãe, aí os documentos. RG, CPF, CTPS, PIS/PASEP UNIT, endereço completo /CEP, porque as intimações, citações e notificações são feitas pelos correios, então temos tudo isso a ser apresentado. Qualificação completa do reclamante. Lembrando que a gente fala muito isso, não inventar dados ou fatos. Repetindo, não inventar dados ou fatos. Repetindo, não inventar dados ou fatos. Você coloca só aquilo, você vai fazer a sua prova adstrito com aquilo que a banca lhe apresentou. Tá bom. Advogado, procuração anexa, endereço completo /CEP. Advogado, procuração anexa, endereço completo /CEP, lembrando que a procuração é um instrumento do mandato. Maravilha? Verbo, pessoal. O verbo, a gente usa o verbo propor. Você já sabe disso. O verbo ajuizar. Propor, ajuizar. Procedimento ainda não pontuou, mas normalmente é o procedimento ordinário ou comum, que é aquele que abrange dissídios individuais, cujo valor da causa exceda 40 salários mínimos, que é o clássico, né? Claro, salvo se a banca der uma outra informação. Então, até que a gente está terminando, você sabe disso, a parte do preâmbulo. Vamos avançar aqui. Identificação e previsão legal da peça. Então, aqui, qual que é a base, pessoal? A gente tem aqui, a base é o artigo, você conhece, 840, parágrafo 1º da CLT. Eles já cobraram sumaríssimo, em que você tinha que indicar lá a previsão legal específica do sumaríssimo. Mas se não fala nada, é o artigo 840, parágrafo 1º da CLT. Tá? Qualificação completa da reclamada, vem aqui comigo. A reclamada, ela é uma pessoa em regra, né? Pessoa jurídica, claro que pode ser pessoa física, empregador doméstico, mas pessoa jurídica reclamada. Se lá para o reclamante, pessoa física ou natural, nós falamos dos 11 itens, o time de futebol com macete, até temos a Copa do Mundo aí para fazer o paralelo. Para reclamada, temos 4 itens. O nome da empresa, que o exercício trouxe, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ, endereço completo /CEP. Tá? E aí, aqui nós temos o preâmbulo, encerra. E o preâmbulo dos 5 pontos, voltando aqui em mim,
normalmente vale quanto, pessoal? Vale lá meio ponto, tá? Fatos, pessoal, é um breve relato. Lembra que eles não são pontuados, porque foi a própria banca que criou o exercício, então aqui é só uma questão mesmo de colocar no máximo 5 linhas, talvez nem isso, né? Mas só para você mencionar. Já falamos também, não precisa mais, tá? Da tese da comissão de consideração prévia, não precisa mais. Eu só coloquei isso para você estudar como teses, especialmente para as questões. Tá? Você vai dar uma lida nos artigos 625A a 625H, incluídos pelo advento da Lei 9958 de 2000. Muito bem. Aí, pessoal, a parte das teses, toma cuidado, porque na hora que você lê o exercício vai identificar, bom, o que eles estão cobrando aqui? Sei lá, 13º, descanso semanal remunerado, aviso prévio, férias, fundo de garantia, adicional de insalubridade ou periculosidade, equiparação salarial, acúmulo de função, dano moral, assédio sexual, toda a parte agora do acidente de trabalho, doença ocupacional, está muito em alta essa questão da NR1, os riscos psicossociais, então essa doença ocupacional, ela está muito em alta, não sei o que o exercício falar, e a gente sabe que as teses, elas pontuam mais ou menos 4 pontos, e a gente está falando mais ou menos aí em 10 teses, então só para deixar, pode ser para mais, claro, pode ser para menos, mas mais ou menos aí 10 teses, então é a parte, claro, é o filé mignon, é aquilo que é o mais pontuado, aquilo que é o mais importante, tá bom? A ordem de pesquisa, os índices, por isso que você tem um bom material, vem aqui em mim, então você já conhece isso. Então é claro, pessoal, do estudo muitas vezes, a gente já sabe de cabeça muita coisa, já vai colocando. Eu recomendo você ir fazendo na ordem do exercício, mas pode ser que tenha alguma tese que você não lembra ou você não acha, você vai para uma outra, tá? Então assim, o exercício vai te dando o norte e também os índices, né? Pedidos. E aí, pessoal, claro, volta aqui. Quando você já fez as teses, que é a causa de pedir, então pedidos agora é só você listar. Toma cuidado, você não precisa liquidar. Né? Embora a CLT exija com a reforma trabalhista, não precisa liquidar na prova, mas tem que fazer a indicação precisa, pormenorizada, e isso pontua, quer dizer, da causa de pedir, você vai fazendo um checklist, um double check, e você vai ticando. Ó. Então, hora extra, pedir. Acúmulo de função, pedir. Adicional de insalubridade, pedir. Dano moral, pedir. Você entende? Causa de pedir e pedido. Muito bem. Requerimentos finais. Notificação citatória da reclamada. Protesto por provas. Claro, né, pessoal? Honorários advocatícios sucumbenciais. Artigo 791, letra A da CLT. Benefício dessa gratuita. Hoje nós temos o artigo 790, parte 3º e 4º da CLT, mas também os artigos, para você dar uma lida. 98 a 102 do CPC. Também a súmula 463 do TST e o tema 21 do TST, tá? Tudo isso trabalhamos bastante no curso. Pede benefício, o critério de 40%, né, do teto previdenciário. Para a pessoa física basta pedir, tem a presunção relativa, a pessoa jurídica tem que fazer demonstração cabal da difícil situação financeira e econômica, tá ótimo. E aí, caminhando para o final desse bloco, falou da causa, dá-se a causa o valor de, você não precisa liquidar, não precisa colocar valor, e encerramento da peça, nesses termos pede deferimento, local e data, advogado, OAB, número. Tá claro até aqui? Então a gente faz uma pausa e continua a revisão até daqui a pouco.